Boas pessoal, estamos aqui para mais um novo podcast. Desta vez vamos falar sobre inteligência artificial. Vou fazer aqui a pergunta ao especialista de serviço, que não é o Luís. RS, a Sim, inteligência artificial, o que é que veio mudar na tua vida? por agora nada. Isso é Ahm, mentira. para mim, Pronto, tá bom, individualmente, acabou. é assim, neste momento temos algumas ferramentas que vamos usando, né? Ferramentas automáticas, blá blá blá. Mas o impacto realista e do potencial, acho que ainda O- não está cá. Olha lá. não, o Google, não achas que o Google não é um software com inteligência artificial? O Google não. O Google em si, o motor de pesquisa Google não é inteligência artificial. A AI ajudou-te Certeza? ajudou-te a fazer a imagem do podcastalho. Por Aí, exemplo? sim, exatamente. Nesse caso, sim. Podemos Já, dizer. já mudou a tua vida por completo. Muito completamente, sim. Que isto é espetacular e é inovador. Não, o, a AI ajudou nesse aspecto, sim. Caso não saibam, quem está a ouvir, a nossa imagem foi gerada por inteligência artificial, pelo Midjourney, que é uma das novas Ele não tecnologias. paga, sacou legalmente. O quê? Que tu não pagas e sacaste legalmente. Ah, não, sim, temos autorização para usar e nada que. Embora está a mudar as regras, mas não vamos falar disso agora. Mas sim, não há copyright nessa imagem. Se vocês quiserem usá-la, podem usá-la, porque nós não temos direitos de autor naquela imagem. Nem ninguém tem. Ah, sim, temos essa cena de geração de imagens que está agora muito na moda. Uh, Muita gente com medo do deepfake. O que é que vocês Explica acham? o que é o deepfake, por exemplo, o Luís não sabe o que é. Luís, não sabes o que é um deepfake? Eu, O que é um eu não deepfake, sei. RS? Explica-me. Então, pronto. Um Só- deepfake, para quem não sabe, é quando consegues incorporar informações de uma pessoa, neste caso especificamente de uma coisa, noutra coisa que não é essa pessoa. Consegues pôr uma pessoa a dizer coisas com a Já sei. voz de outra pessoa, com a cara de outra pessoa. O Ok. Steam basicamente é uma tecnologia que é utilizada para fazer filmes porno com a cara de pessoas conhecidas. Ok. É o que é? Ou, Mas ou só no campanhas porno? de Eleitorais também. de Eleitorais? misinformation. Pronto, Também sim, há desinformação. casos Sim, disso. sim, sim. Claro. Desinformação. Mas isto é uma tecnologia acessível facilmente? Hoje em dia, sim. Existem Já é. maneiras e repositórios online em que qualquer pessoa consegue começar a fazer deepfake. Sim. E só Agora, precisas de alguns minutos de vídeo da pessoa que queres copiar e consegues copiar a imagem. O áudio é mais complicado, mas também é possível. Mas já existe software que faz isso do áudio. Sim, sim, já existe software que faz isso do áudio. uh, mas é mais complicado porque o áudio tem maneirismos que é mais difícil de copiar do que os visuais. Mas porquê é que fomos parar aqui a isto, o deepfake? Porque é a inteligência artificial Que é que feito está com por AI. trás disso. Um, Exato. porque é uma das componentes da inteligência artificial é conseguir duplicar facilmente coisas que nos dão muito trabalho a fazer. E isso é uma parte espetacular da inteligência artificial e que é ao mesmo tempo a parte mais poderosa dela e a parte mais qual é a puta da palavra? Aterrorizadora? Que é uma coisa. Aterrorizadora. Eu disse a palavra, mas gostou, sei. Ok. Que é Sim, eu extremamente percebo. assustador Sim, sim, sim. o que a capacidade da inteligência artificial pode fazer. Não só nisso, não só em termos de, ok, podem estar a ser usada maliciosamente para fazer de conta que é outras pessoas, em tipos de deepfake, mas tem a ver mesmo com a capacidade de substituição de trabalho. Isto é o. Não achas que esse, entre aspas, terror que estás a falar, não é também porque, por exemplo, o que a gente vê em alguns filmes em que a AI, é o que não falta aí é filmes em que a AI fica maluca, né? Supostamente, e começa a matar pessoas. Não sei se isso não ajuda a criar esse próprio medo que tu falas, Eu acho que esse medo é um medo muito superficial. Ah, não acho que vem por aí o fim do mundo. né? Porque a gente já Eu, sabe que a mecanização do robô, estás a falar, por exemplo, de roubar entre aspas, trabalho às pessoas, né? Já estavas a falar mais ou menos disso, né? Já sabemos que o industrialismo já trouxe essa parte e o continua a industrialismo. evoluir. Sim, o industrialismo já trouxe essa parte. Mas a parte mais. Quando nós estávamos, como dizer, eu quando estava na escola,
no sistema de educação toda a gente dizia a inteligência artificial vai substituir muitos trabalhos, mas há sempre os trabalhos criativos que a inteligência artificial nunca vai substituir. E agora, nos últimos Acreditas meses... nisso ainda? Não, não me acredito. Porque no último mês, aquilo que eu pensei que ia ser um dos últimos bastiões a desaparecer, que é a arte, é das primeiras coisas que está a ser realmente substituída. Facilmente. Exatamente. E isso aí é que me deixou assim, ok, então a última coisa que eu pensei que ia ser substituída vai ser a primeira, possivelmente. A arte. Prova que és bom. Mas Prova. também isso é tramado, porque para muita gente um objeto é uma coisa e depois para outros é arte, né? Como se viu tipo pessoas conhecidas, não havia um gajo qualquer que o quadro era tipo uma banana só que estava lá exposta, tipo com fita cola. Mas eu acho que por exemplo, essa obra de arte também era um bocado de sátira. É pá, não sei, mas para mim aquilo é uma banana com fita cola e para outros é considerado arte, né? Para mim A também era arte uma consegue banana com ser fita cola. subjetiva nesse sentido. E acho que se tu perguntasse à maior parte de pessoas com talento, eles respondiam e diziam, não, aquilo é uma árvore. Uma árvore, não, uma banana. Uma puta de uma parede e eu não sei porque é que estão a dar valor àquilo. Pronto, Se pois. Se calhar o gajo era bem conhecido e decidiu pôr aquilo na E essas parede, então coisas olhem mais- para isto que eu estou a fazer. Sabem que, falando de arte, havia um escultor italiano que estava a vender simplesmente a ideia. Não me percebi. Havia um escultor italiano, ok? Em que ele estava a vender simplesmente a ideia. Ele dizia, Ideia de ora quê? bem, eu tenho a ideia que vou fazer esta estátua. Já é E tu arte. ok. compravas a ideia dessa estátua. Não compravas a estátua, compravas a ideia da estátua. Ok, isso já estamos a fugir do assunto da AI. Eu sei, mas Voltar. pronto. Temos de voltar para trás. Pronto, mas portanto, estou-te a perceber. Tipo, o substituir e o não substituir das coisas a nível nosso. Mas também, não sei, está a evoluir de forma tão estranha, né? Já todos repararam nisso. E às vezes ouço falar coisas boas e coisas más da AI, mas a AI já é usada em tanta coisa, né? Isto como há bocado falámos antes fora do podcast, da própria Alexa. Tu já telefonas para qualquer sítio, às vezes já és atendido não por uma AI, né? Porque aquilo é basicamente uma pessoa a dizer, a gravar uma mensagem, tu carregas nas teclas. Mas acho que já começa Mas a haver coisas viradas para esse lado. A Alexa é mesmo aí? Ou é basicamente o sistema que tu dás uma ordem e aquilo executa a ordem? A Não é só ordens, ela responde a perguntas. A Alexa tem dá parte sugestões. aí não na parte que vocês pensam das sugestões e assim. Eu acho que isso tem partes de programação, mas não é. A parte que usa daí é a parte de reconhecimento de voz. Ok? Reconhecimento de voz e Perceber o que a gente tradução. quer, sim. Essa parte foi feita através de machine learning, mais possivelmente. E é isso que se poderá considerar como inteligência artificial. Porque, embora nós hoje em dia chamamos a muita coisa inteligência artificial, na realidade, a nossa primeira ideia de inteligência artificial não é esta nova geração de inteligência artificial. Ok? Então. Porque nós, quando começamos e falamos em verdadeira inteligência artificial, estamos a falar de uma coisa que pensa por si mesmo. Que não é o caso destas ferramentas atuais. Ok? Sim, supostamente que é consciente, entre aspas. Não? Pronto. Eu E nem esse é o conheço mesmo. nenhum projeto a ver com. Não estou inteirado assim, de projetos nesse sentido que têm essa liberdade em termos de pensamento. Cálculo. Não tem muito a ver com projeto. Acho que ainda não houve ninguém que se desse ao trabalho de tentar fazer isso propositadamente. Haver deve haver, mas que chegassem lá perto, nem por isso. Se calhar, E ou na- se calhar e na- é muito secreto. Agora, a ideia inicial, o que é inteligência artificial? A definição, ela está a ser mudada. Porque realmente a ideia de inteligência artificial, que era concreta, era isto é uma máquina que é capaz de pensar por si mesmo. E que aprende por si mesmo. E que aprende por si mesmo. A parte de aprender, uma pessoa está lá a chegar, que é o machine learning. A outra parte, de pensar por si mesmo, é que ainda estamos muito longe disso, ok? E é preciso salientar isso. Diz. Sim, Sim, não sei sim. até que ponto estamos muito longe do machine learning, atenção, porque tu já estás a ver isso na Ou não evolução, estamos. por exemplo, É o que ele está a dos dizer. jogos. Ele está a dizer que não estamos. Não, Não, machine mas já learning estás já a ver isso está. na evolução Sim. dos jogos. Por exemplo, os jogos automaticamente, o processamento neste caso dos GPUs consegue adaptar tipo à tua jogabilidade neste caso. Estás a ver?
Por exemplo, aquela cena nova das NVIDIAs, DLSS e não sei o que é. Isso é um machine learning já de um GPU, por exemplo. Sim, Por mas isso não estamos isso. assim tão longe, não é? Ainda por cima agora os novos que vêm ainda têm outro sistema de melhoramento, neste caso, de aprendizagem, lá está, instantânea, enquanto estás a jogar um jogo, imagina um jogo dos anos 90, ela é capaz de te meter qualidade gráfica, estás a ver, porque vai reconhecer o jogo e vai melhorar aquilo para como se fosse um jogo atual. E o que eu disse Mas foi. isso é automático ou foi algum programador que fez É isso? automático. É que Não eu é não sei. automático. Não é automático. Ou melhor, os É, parâmetros são postos pelo programador e depois passa na máquina e a máquina começa a afinar esses parâmetros e a chegar à conclusão final generalizada. Ok? Mas isso é aí? mas isso é É, a própria machine tecnicamente, learning. é machine learning, que hoje em dia diz que machine learning é um componente da AI, mas não é AI verdadeiro como se dizia há uns anos atrás que a AI ia ser, ok? E há esta Assim como tu vês o diversificação. filme, Pronto, exato. os filmes do Eu Robot e não sei o que é isso, pronto, isso é um conceito daí Por completamente isso é que eu diferente, estou a como dizer, lá a está. parte da aprendizagem em termos da AI nós já chegamos. A parte da AI pensar por si mesmo ainda não estamos lá. Não, E a questão é se queremos ou não isso. pois. Isso é outro pormenor. E vocês, Pá, o que é que eu acham tenho. da possibilidade da AI estar a crescer? Têm alguma ideia? É Olha, assim, eu é fácil e rápido, desculpa lá. sim, Não entendo o suficiente sobre isso e até agora não acho que algo assim grande tenha afetado a minha vida. E, mas acho que é inevitável. Pronto. Olha, por acaso eu tive, estás a mentir, ó Clipe. Então, Aí já fez interferência na tua vida. Olha, o teu carro, ao avisar, olha, tens aí um problema no carro. Você é aí. Quer dizer, olha, vai ao mecânico, vais gastar dinheiro. Não é necessariamente AI. Se eu até acho que esse Então, componente específico não é AI. Não podes. então, Porque assim, lá está. Isto tem a ver com a definição muddle ou baralhada que hoje em dia existe com o que é AI e o que é que não é AI. Só porque uma coisa é semi-inteligente não quer dizer que seja inteligência artificial. Ahm, por exemplo, aquilo que nós chamamos a inteligência artificial nos jogos não é inteligência artificial. Ok? sim, mas no carro não Quando os deixa de personagens. saber ler e interpretar os sinais vitais do carro. Mas isso é literalmente sensores, ok? Que Não estão interessa, estão lá. que estão no carro e que dão essa informação. Ok? Basicamente é, se um sensor chegar a X valor, ele diz, olha, está aqui um problema. Isso não é inteligência artificial. A inteligência artificial era, se ela não tivesse, um exemplo de inteligência artificial é, eles vão claro comprar sensores lá mesmo, mas é, ele vai conseguir ler as temperaturas de tudo e depois, tendo em conta o histórico que ele sabe de outras máquinas, sabe que é muito provável que antes do problema aparecer, detectar-te que a tua máquina está a começar a ganhar aqueles sintomas e que pode levar a isto. Começa a prever que por causa de histórico anterior. Porque isso é a definição de nossa inteligência humana. Nós somos inteligentes porque temos consciência do que é que X coisas levam a Y coisas. Então, e aí o intuito é isso, é saber fazer o que nós sabemos fazer. Exatamente. Então E o pronto. sistema de aprendizagem é essa. Mas só porque uma coisa tem um sensor, ok, tipo, a cena da casa inteligente, ok, não é aí. Porque tu, a única coisa que tem é uma máquina que liga contigo. Percebes? Tu estás só simplesmente a disputar sensores. E dizer, ok, quero que ligues-me isto, ou quero que ligues-me isto a esta hora. Não tem inteligência por trás disso. Acho que Não deve tem uma depender um decisão. bocado da tecnologia. Deve haver casas que já têm uma tecnologia superior, não sei. Olha, tipo a casa, se calhar, do gajo da Microsoft. Mais sim, alguma mas a coisa? cena é essa, aquilo está programado para as coisas acontecer, onde é que começa aí e onde é que acaba a programação, percebes? Se Sim, a é casa isso. aprende por ela mesma, é aí que eu se calhar estamos um bocado a confundir se calhar os o É termos. Rui, isso que eu eu estou estou. a perceber o ponto de vista do Rui em que ele está a querer dizer que neste caso há uma programação que é feita para os nossos desejos, entre aspas, para aquilo que a gente precisa, mas não há ainda uma programação que neste caso tem, lá está, vontade própria e sabe fazer decisões por ela mesma para fazer aquilo que tu queres, estás a ver? Ou aquilo que tu necessitas naquele momento. Percebes? Para já a programação é muito básica, tipo, tu queres programar uma janela, neste caso, que abra às 10 horas,
É só programares aquilo às 10 horas a janela abre-se, por exemplo, ou a persiana ou não sei o que é. E então isso não é aí. Eu estou a perceber o que o Rui quer dizer. Aí é saber que, ok, ah, apareceu luz, então se calhar está na hora de abrir as persianas, estás a ver, está na hora de, sei lá, aquecer a casa e isso, estás a ver, porque já está mais frio e tudo. É diferente. A cena é uma tu pedires uma programação para fazer algo por ti, não é? Mas consoante os teus pedidos, e outra coisa é teres, lá está, esse programa a fazer coisas por ti sem tu sequer necessitares de pedir. Acho que é um bocado por aí. A vantagem da inteligência artificial, ou melhor, neste caso, mais componente da machine learning, e eu já falei disto com alguns de vocês, mas foi no podcast, é a machine learning tem a capacidade, a possibilidade de dar soluções a problemas que nós não sabemos responder, mas sabemos qual é a resposta. Ok? Dá exemplos. Ok, Uma conta por multiplicar. exemplo, não, nós sabemos que 5 vezes 5 é igual a uma soma de 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. Vai dar 25. Ok? Nós sabemos essa resposta. Mas nós podemos não saber a resposta de o que é um círculo. Ok? Ou, eu sei que nós sabemos, não é? Mas eu estou a dar um exemplo teórico. Nós podemos não conseguir dizer porque é que uma forma é aquela forma, mas nós sabemos que aquela forma é aquela forma. Ok? E o meio que pode chegar é começar a tentar chegar a uma solução em que dá aquela forma consistentemente, que é o caso das imagens, dá aí de desenhar. Nós não sabemos como é que se chega àquele resultado final, especificamente. Mas a AI sabe como chegar àquele resultado final através de múltiplas iterações. Devagarinho aproxima-se daquele resultado final. Que é uma coisa que humanos fazem, mas demora centenas e centenas e centenas e milhares de tentativas. E a AI consegue fazer isso quase instantaneamente. É aí que está o poder Sim. de machine learning. Eu estou a perceber, estou a perceber. Por exemplo, tu não achas, eu já pensei nisto algumas vezes, e tu não achas que, por exemplo, a nossa linguagem como seres humanos pode limitar um bocado o desenvolvimento disso? Da AI? Sim. Não. A nossa linguagem, a nossa maneira de comunicação, as palavras, até os números que existem e tudo, ser um bocado limitado e não ser, se calhar, a linguagem mais apropriada para desenvolver algo do género. Porque eu estou a perguntar isto porquê? Porque eu estive a ler um livro relativamente sobre também que falava de inteligência artificial e por acaso esteve a explicar lá vários estudos que fizeram sobre inteligência artificial em que puseram, por exemplo, duas máquinas de inteligência artificial a comunicar uma com a outra. No início a comunicação era muito básica, mas à medida que ia avançando com o tempo, as máquinas iam aprendendo uma com a outra e conseguiram desenvolver a própria linguagem delas. Eu já não me lembro que nome é que eles deram isso, mas era tipo algo que eles não conseguem ter visualização. Tipo, eles não conseguem ver que tipo de comunicação elas estão a lidar. E isso tem um nome específico, mas eu já me esqueci, já não me lembro como é que se chama. Mas lá está, elas para criarem a própria comunicação entre elas, quer dizer que a nossa comunicação, lá está, que nós usamos para programar nas máquinas, é limitada. Porque elas estavam Não. a aprender uma com a outra Não. e criaram a sua própria. Não. uh, Isso é a dedução que tu estás a querer, mas pode não ser a verdade. Não, mas porquê? Porque elas próprias criaram a sua maneira de comunicação ao aprender uma com a outra. Estas duas máquinas. Isso não quer dizer que é melhor. Exatamente. Não quer dizer que é melhor, mas talvez pode ser mais, tipo, como é que se diz, apropriada para o desenvolvimento dessa inteligência artificial e da compreensão entre elas. Mas nós Estás a não ver que queremos... não necessariamente seja a nossa linguagem. Isso é o problema que nós não temos, Luís. É isso. Porque nós não queremos que a inteligência artificial comunique com ela mesma. Nós queremos, no final de contas, que a inteligência artificial comunique connosco. Ela tem que falar a nossa língua. Percebes? Sim, mas ao fim e ao cabo, se tu vais ter uma inteligência artificial que seja consciente, não é? Entre aspas, ela muito provavelmente há de comunicar entre ela também, não é? Claro, nós também Por falamos exemplo, sozinhos. tu has de ter um robô a mais tarde, o teu vizinho há de ter um outro robô, e esses dois robôs, certeza que vão interagir um com o outro. Não penses... Ou achas que não? Ou achas que vai ser uma central, como no filme do Eu, Robot, em que aquela central vai comunicar com todos como se fosse apenas
uma inteligência artificial ligada em cadeia, neste caso com mais formigas, por exemplo. Eu não sei como é que. É assim, hum, estarmos a falar de inteligência artificial a esse nível é a mesma coisa que estarmos a falar de encontrar uma outra espécie, ok? Inteligente. Eu não faço a mínima ideia como é que, no momento em que a inteligência artificial chega a um ponto em que fica consistente, literalmente, seja capaz de decidir, pensar por si mesmo, se chegar a esse nível, se for possível chegar a esse nível, porque aí envolve um bocadinho hum, filosofia e outras coisas pelo género, como a pessoa não sabe até que ponto é que consegue simular uma coisa que nem nós mesmos sabemos como é que funciona, porque nós não sabemos como é que o pensamento humano funciona. Hum, como é que chega a esse ponto? Não sei como é que vai ser a nossa reação em termos de sociedade. Porque de repente É por temos, isso temos a potencialidade de existir uma coisa no mundo que é tão mais inteligente que nós e, obviamente o início vai ser única, não é uma coisa que vai ser produzida em massa, em fogo, em massa, Em que há? em massa, a grande volume. em quantidade, em quantidade. Por exemplo, lá está, como eu estava a dizer, por exemplo, o maior exemplo que tu tens é desse filme, lá está, que é antigo, mas que é o que demonstra muito, Qual filme? basicamente, o Eu, Robot. Que neste caso é uma O inteligência iRobot é um artificial. shovel. Acho Não, é o Ah, do não Will é do Will Smith, é o Smith. Will Smith. que é o carro Em que atrás do tu shovel. Ah tens não, ok, já sei qual é. O uma AI é aquele. inteligência artificial que controla tudo, neste caso. E lá está, para tu teres isso realmente, assim, pelo que eu andei a ler, a próxima singularidade será essa e não estamos muito longe. Estamos a A 20 e singularidade poucos não é anos de isso. A distância. singularidade não é isso que quer dizer, ok? A singularidade é transferência da consciência humana Não, para a não, máquina. não, não, não. É Singularidade isso. não é. Não é. Então, se aí há várias coisas. Na minha consciência, eu tenho a ideia que a singularidade é no momento em que a inteligência artificial consegue ser mais inteligente e começa a crescer exponencialmente a sua inteligência. E isso é a singularidade. Porque nesse momento em que isso acontece, em que a máquina, a própria máquina consiga aprender por si mesma, ok? Tem o potencial de crescer exponencialmente e então fica muito mais inteligente que um ser humano. Mas esse também não é o objetivo? É uma boa pergunta. Eu não sei se esse é o objetivo. Porque A própria definição de AI é máquina, um exatamente. software, É. uma máquina que aprende por ela mesma. Então, basicamente, estás aí contra a própria definição original de AI, né? Eu sei. É isso. Eu não sei até que ponto é o objetivo. A ideia mãe, mãe, o objetivo é esse. A ideia principal, a ideia Se, original. se praticamente é conveniente fazer isso para a raça humana, isso é outra questão que eu não sei responder, porque as implicações socioeconómicas e é absurda. Já atualmente, com o crescimento atual da inteligência artificial, é muito provável que 80% dos empregos desapareçam nos próximos 50 anos. Sim. O que é que vai acontecer a essa gente toda? Ok? Não vou ser todos engenheiros e. É impossível, né? É isso? Como é que. É assim, para isto acontecer, obviamente, existem ainda problemas científicos, problemas tecnológicos que temos que resolver. Porque todas estas coisas vão precisar de baterias. E nós não temos baterias para isto tudo. E não existe material na Terra que vá cobrir robôs para substituir toda a gente no mundo, ok? Não, não, Não não. É é. Não impossível. é essa parte não é Aliás, plausível. para já. Para já, sim. Ahm, e nem todos os trabalhos podem ser, como é que é dizer, automatizados por causa disso, ok? Tipo, há muitos trabalhos específicos que não podem ser tipo postos numa fábrica, mas trabalhos de produção que sejam precisos de coisas à mão, que sejam todos tipo produzidos numa fábrica, é muito provável que eventualmente, opá, precisas só simplesmente de uma mega fábrica para fazer um tipo de produto. E só uma fábrica dessas no mundo que é toda automatizada. A da Tesla. Tipo da Tesla, sim, por exemplo. Todos os carros elétricos da Tesla vão ser feitos todos na mesma fábrica porque é automatizado e é muito mais rápido, muito mais eficiente. Percebes? Tipo, não há, por um andar das coisas, não há
uma razão para pôr X tipos de produtos, por exemplo, papel higiênico, obviamente, é mais óbvio ter fábricas locais, porque o custo de transporte é mais caro que fazer o produto em si, percebe? Mas há certos produtos que vão começar-se a aglomerar por causa da capacidade de aumentação de produção devido à inteligência artificial, porque a inteligência artificial não vai ser só robô. Vai Eu ser. não estou a concordar nada com o que vocês estão a Então dizer. fala Desculpa lá. Força, é isso. Porque é isso. Estamos O aqui. que vocês estão aí de uma forma é que basicamente o ser humano não vale a pena existir. Não é isso. O ser humano Deixa-me acabar de falar. Hum. O que vocês estão a dizer é as máquinas vão fazer tudo. As máquinas, já falámos que as máquinas até agora já conseguem fazer arte excelente, até ganhar prémios, né? Já conseguem substituir muitos empregos e no futuro ainda vão substituir mais. E eu acho que as coisas não vão evoluir nesse ponto. Aliás, é a opinião de um burro. Mas na minha opinião, eu acho que as coisas vão evoluir de uma forma a ajudar e a simplificar cada vez mais as coisas, mas sem nunca substituir o ser humano. Porque senão, e eu acho que se calhar as pessoas que estão a trabalhar nisso, se calhar não pensam nisso para já, porque agora se calhar não é a preocupação, mas estar a substituir o ser humano é prejudicial, na minha opinião. E relativamente aos empregos que estavas a falar, tipo, ok, vamos precisar de baterias, vamos precisar disto, vamos precisar daquilo, mas nem toda a gente vai ser engenheiros e arquitetos de sistemas e engenheiros informáticos, etc, só para trabalhar nisso, né? Que é para melhorar o sistema. Mas é o que eu não pode ser assim. Mesmo esses empregos, ok? Não estão assegurados. Já há máquinas, ok? Há uma cena chamada Copilot que faz programação por ti, partes de programação por ti, ok? Portanto, sim, mas até que ponto é que isso serve para alguma coisa para nós? Tipo, foda-se, para que é que vamos estar a fazer a tecnologia que nos vai substituir por completo? Então para que é que estamos aqui, né? mas a cena é essa, porque é que se tu fores uma pessoa, ok, se fores um empresário, ok? Porque é que não vais estar a aplicar essa tecnologia se te vai salvar custos? E aí está o ponto fulcral, tem que salvar custos. É o ponto de contenção neste momento, ainda não o faz completamente. Mas se nem vai fazer nos próximos 50 anos. Clis, também tens de pensar que quem está a desenvolver, entre aspas, isto, não está a pensar a aplicação da própria AI, está a querer desenvolvê-la de forma a chegar ao nível que se procura, que é isto, que é ela fazer tudo sozinha. Não quer dizer que era para vender a empresas ou para... A gente é que está já a ir para esse lado porque a gente já temos essa pré-indicação de quando evoluir vai ser logo as primeiras coisas onde vão ser utilizadas. Mas quem está a desenvolver não está a pensar nisso. Quer é desenvolver, pronto, a AI, quer ver uma AI, mesmo AI. O próprio conceito dela. A AI está a ser, ultimamente, utilizada para resolver problemas humanos. Ok? Não tenho uma intenção maliciosa nela. Mas é certo que, por exemplo, esta inteligência artificial que está agora a surgir de gerência de imagem. Já há pânico em alguma das pessoas que fazem arte porque pensam que vão perder os seus empregos. Ok? Não foi feita para isso. Foi feita para aumentar a criatividade humana. Essa é a ideia dela. É tipo, vamos dar mais oportunidade a pessoas que não conseguem desenhar, que não têm esta capacidade técnica, que demora anos e anos a conseguir concretizar, a capacidade de se aproximar disso. Mas é certo que o facto dessa nova tecnologia existir pode pôr em causa estes trabalhos. Sim. Pronto, olha, tens um exemplo. Não é parecido, mas é. A energia nuclear não foi criada para fazer bombas nucleares. Foi, pois, a passagem nossa de usar essa energia para outros fins. Mas quem criou essas coisas não foi com o intuito de usar para a guerra. A gente não pode pensar que o desenvolvimento das coisas tem a ver com o substituir ou não. É porque nós queremos desenvolver mesmo. Queremos chegar a esses patamares. Mas atenção, Clísio, eu concordo contigo. Isto para mim é a parte mais assustadora da inteligência artificial. É a utilização dela em efeitos de empresas e indústrias. Porque se for mal usada e se não houver um apoio social para compensar esta utilização, no momento em que a inteligência artificial fique mais barato de utilizar que a mão humana, a obra humana, é assustador. Porque não há maneira da sociedade suportar esse tipo de... A sociedade atual suportar esse tipo de comportamento.
Agora eu faço-te uma pergunta de outra forma. E não achas que a evolução da inteligência artificial, atualmente, os programadores estão a tratar disso, não estão mais a evoluir essa inteligência de forma a ser o primeiro a chegar lá e não realmente para ajudar a sociedade? Para dizer, Assim, não, fui eu. eu não acho que haja ninguém neste momento a fazer uma AI generalizada, ok? Não estou a fazer AI específicas para X coisa. Por exemplo, ah, há uma AI específica para. Eu sei que há uma AI que é para ler a estrela, ok? Para ajudar a ler a estrela. Para tentar encontrar. hum, Para tentar. É para ver os ascendentes, o cara. Pronto. Sendo assim desse género, ok? Com o outro irmão. Nós não. Eu não acho que haja alguém que esteja a tentar fazer uma AI generalizada porque isso ainda não estamos nesse ponto. Alguém deve andar a tentar fazê-lo, mas se está perto disso ou Eu não. duvido que não haja, não- mas sim, é não isso. posso provar, né? Não sabemos que essa aí está a ser feita, ok? Nós, porque existem muitos componentes da AI que uma pessoa não sabe o que está a ser feito. De certeza que essa AI. Existe muita inteligência artificial a ser usada militarmente e nós não sabemos de nada, ok? Ah, portanto, até que ponto é que já não existirá ataques inteligentes feitos por inteligência artificial em termos de nível cibernético? Não, Isso não, já andas a ver muito Cyberpunk. não. Astrol Farms, por exemplo. Sim, mas não é por aí que estou a falar. Porque normalmente um ataque é feito através de muitos computadores, não é? Por exemplo, o DNN. Tecnicamente, uma AI consegue manipular, em vez de estares a ter uma comunicação. Eu sei que é só clicar um clique, é diferente. Não sei, se calhar não é relevante. Mas existe muita possibilidade de haver otimizações de ataques via machine learning. Em que, como a AI é posta contra um sistema virtual e dizer, ok, tu vais tentar quebrar este sistema. Pum, pum, Mas pum. se é aí ou é um bot? É isso que eu não estou a perceber. Um AI é um bot, mas é um bot que. Ok. Qual é a diferença entre um bot normal e uma AI? Ok? Um bot é uma cena que está pré-programada. Ok? Isto é, não existe alterações na maneira que ela efetua as coisas. Nunca. Isto é, um robô vai estar sempre a fazer mais um e. E pronto, é isso. Ok. Tu queres que chegar ao número mais alto, ok? Inteiro. Ok? Vamos dar um exemplo assim, ok? Então, e o que é que podes pôr um robô a fazer? Podes pôr um robô a fazer, mas queres. Pronto, é isso. Queres um número inteiro máximo, ok? Tipo, o maior número inteiro. Tu vais dizer ao robô, vais programar no robô e vais dizer que vais pôr o robô a fazer um mais um, ok? Para sempre, em loop. Ele também, um mais um dá dois, dois mais um dá três. E ele vai eventualmente chegar ao número inteiro que conseguir mais alto, ok? Até, obviamente, mas pronto. Que em termos de computadores nunca há um número máximo porque depois há overflow, mas isso é outro problema. O que é que tu podes fazer com uma AI ou com uma machine learning? Tu podes dizer à AI que queres que elas. Tu dizes à AI, ok, eu quero que comeces-me a dar números inteiros o mais altos possíveis. Acréscimo. Ok? E depois a AI vai começar. Tu dizes o código base é. Vamos dizer que é um mais um, ok? E ele vai começar um mais um. Ela nunca vai sair daqui. Mas tu vais dizer, ok, isto não é o número mais certo. Então ela vai. Dependendo de como tu ajustas a AI, ok? Podes dizer que queres que a AI aprenda sempre que recebe um input. Então ela vai receber um mais um e depois vai dar dois. E tu dizes, isto não é o número mais alto. Ok. Então vai dar um mais dois, vai estar 3. E tu dizes, não, isto é uma melhoria de 50%. E ela sabe, ok, eu posso melhorar mais. Então, o que é que vai fazer agora? Vai mudar o código. Mudar o código em termos de input. Ela sabe que o input que ela está a dar não é satisfatório o suficiente para o utilizador. Então, agora vai passar e dizer, ok, em vez de fazer um mais um, fazer 2 mais 2. Dá 4. E de repente, olha, a minha porcentagem subiu. E agora vai dizer, então vou fazer outra vez mais 2. A minha porcentagem desceu. O meu input e o meu output está a ser calculado, ok? A aproximação do meu input desejado está a ser constantemente calculado baseado na expectativa. E se está fora dessa expectativa, eu aplico essa correção ao meu input. Então começo devagarinho a mudar o 2 para 2 vai para 4 mais 4 e de repente começas a fazer cálculos de, agora, em vez de estar a fazer
do 4 mais 4 ou fazer 50.000 mais 50.000, a 100.000, estão a aproximar cada vez mais de um número maior. É a diferença entre um robô e um machine learning. De uma AI. Ok? Que ela devagarinho. Estás a tecnicizar, estás a falar de muitos termos técnicos, tens de te acalmar aí uma beca. O que eu estou a dizer é que um robô faz exatamente sempre a mesma coisa, ok? Tipo, está Correto. programado e faz. Isso não. Quando estás a Não evolui, aplicar. não aprende, não se adapta. Pronto. Pronto, Sim. a machine learning automaticamente, ok? Vai mudando parâmetros dentro do seu próprio código. Parâmetro, não é código. Parâmetro, ok? E o que é um parâmetro? Um parâmetro, neste caso, no 1 mais 1, seria o 1, ok? Tu podes mudar esse 1, mas não podes mudar o 1 mais 1. E ela sabe, através de mudança desses parâmetros, desses pesos, que também posso considerar peso, que começa-se a aproximar ou a afastar do resultado desejado. E este resultado desejado, inicialmente, é um humano que lhe diz: ok, estás mais perto, estás mais longe, estás mais perto, estás mais longe. E eventualmente tu, com outro componente extra que tu pões por cima, que é outro, a máquina que está-lhe a dizer: ok, isto está correto e isto está errado. Ou isto está mais perto daquilo que nós queremos e isto está mais longe do que nós queremos. É que ela começa a aprender por si. Ou melhor, a aproximar-se por si e a aprender por si. A dizer: ok, eu tenho que ajustar estes parâmetros para mais rapidamente chegar à conclusão pretendida. E isto é o que é o machine learning. É um dá cá, recebe, dá cá outra vez e dá cá, recebe e vai se aproximando do resultado Uma alvo. música que era assim. Exatamente. Dá cá. Pois, por exemplo, vamos dar uma beca ao tema, está a ficar um bocado deep. Em que é que achas que a AI melhorou os videojogos? Videojogos? Sim. Eu acho que Aí. Não, Por exemplo, a gente queixa-se bué, por exemplo, no jogo Ready or Not da AI. Por Lá exemplo. está. O que é Mas que a gente isso, quer dizer com isso? O que é que podia ser melhor? O que é que está mal? primeiro, lá está. A inteligência artificial não é usada em jogos. É um mister. São state machine. Ok? A maior parte da inteligência artificial em videojogos são máquinas de estado. Ok? E lá está. Porque senão, se fôssemos por aí, existia inteligência artificial desde os anos 80, em que a bola o teu adversário no Pong mexia sozinho. E isso era inteligência artificial. Não é o caso, percebe? Porque a máquina está a fazer exatamente a mesma cena. Se realmente, e isto era especial, se tu conseguisses aplicar inteligência artificial mais básica num jogo, como é que ia puxar muito, tu ias ter que começar a ter, ahm, por exemplo, no Radio Not, ok? O que é que acontece muito no Radio Not? Os gajos nunca desistem, não é? Tipo, ou raramente desistem. Porquê? Porque há uma probabilidade, no momento em que eles levam um tiro, de X% de eles desistirem, digamos. Isto é programado. Agora, se eles soubessem que, se, por exemplo, se eles tivessem a consciência, isto é, dizerem, dá para fazer isto em termos de programação, mas digamos que 50, ele tem, em cada jogo, ele recebe as estatísticas de quantas vezes as personagens morreram, ok? Tipo, a personagem, os inimigos que tu mataste no Ready or Not, mataste-os todos, porque eles nunca desistiram. No próximo jogo, ele vai saber essa informação e vai dizer, ok, se calhar se está toda a gente a morrer, se calhar eu não devia desistir mais facilmente. Porque eu não quero morrer. Então no próximo jogo eles têm mais probabilidade de desistir. E se continuar a haver demasiadas fatalidades, se calhar eu devo desistir sempre. Devo desistir e começa-se a adaptar. Ok? Isto tecnicamente é possível com programação normal? É. Mas é uma merda que deveria ser feita e não é porque opá, é muita informação a ser passada de um lado para o outro e é muito mais difícil controlar. Percebes? E um investimento Neste completamente momento. diferente. Sim, sim, Diz? sim. E o problema disso está no facto de por exemplo, se puseres uma máquina a jogar contra, por exemplo, contra Strike, se puseres uma máquina, um bot verdadeiro, isto é, inteligência artificial pura, em que tu digas, vais treinar a inteligência artificial e dizes, a partir de agora eu quero, o teu objetivo principal é ganhar jogo. Um humano não vai cheirar. Não vai cheirar. Como acontece. Não, mas é automático. Mal aparece o pixel, morre. Pronto, mas ele vai ter que vai apontar à mesma como um humano, só que é extremamente mais rápido e mais eficiente. É como o Sim, pessoal que mas estava a não. jogar Dota 2.
Os Mas não bots. vai ter mas não vai ter os problemas de hardware, por exemplo. Tipo, um humano tem que utilizar o rato para Pode ter. apontar, olhar com os A olhos. hardware, Como não. é que pode ter? Nesse aspecto, não. Embora já há, curiosamente, pessoal que fez em bots que não são detectáveis por software, porque são bots de hardware em que literalmente há um braço a manipular o rato. Não sei se vocês já viram. Não. Existe. Já vi gajos a matar com o rato e não estou a tocar no rato, isso já vi. Sim, sim, não. Mas já há um que é. Os gajos põem tipo uma plataforma com rodinhas à volta do rato, estás a ver? E depois aquilo aperta no rato. Depois essas rodinhas mexem-se sozinhas, percebes? E manipulam o rato. E automaticamente está ligado com a cena que sai da placa gráfica, com a informação da placa gráfica. Isto Sim. é através tipo de uma. A placa gráfica liga-se diretamente ao. Né? Tens a parte que sai do. Que liga ao monitor, não é? Mas eles, antes dessa ligação, há outra. Eles põem o próprio rato ligado aí, ele analisa o frame antes de chegar sequer ao monitor e consegue, através daí, sacar a informação para onde é que tem que mexer o rato. Então, Gostava de ter uma dessas. e esse tipo de cheats são indetectáveis, não dá para detectar. Diz? Não O percebi. problema, o, problema, o problema desta cena toda é a tecnologia em si nunca é maliciosa. O problema é como é que nós usamos. Como a aplicamos, sim. Então, como eu estava a falar há É bocado, a isso, a energia cena é nuclear. essa. A quantidade de cheaters que existem em jogos e essas coisas todas é absurda. Não há razão nenhuma para E existir. não podias fazer uma AI para controlar, por exemplo, um sistema anti-cheat com AI, por exemplo? Pronto, o problema que está com a AI neste momento, e tu has de reparar, é que existem milhares diferentes, todas com propósitos muito específicos. Porquê? Porque e por isso é que eu estou a dizer que é muito difícil neste momento, através da tecnologia utilizada atualmente, que é o tal machine learning, tu tens. Como é que é de explicar isto? Não Tens sei. tipo baldes, ok? Tens uma AI para cada. Baldes? Sim, Oh, baldes de água. Tens uma AI para cada balde de água. Para cada específico tamanho de balde de água. Porque tu não consegues ainda generalizar. Porque existe um limite dos parâmetros que eu estava a fazer, okay, de dizer, que eu disse quando estava a explicar o que é machine learning, de esticarem. Eles só conseguem fazer X ações. Se tu fazes uma AI generalista de anti-cheating, como é que vais analisar anti-cheating? Através de padrões. Depois tens que perceber, ok, como é que. Lá está, é uma daquelas soluções em que o machine learning pode ser eficiente, mas vai ser muito difícil replicar a informação consistente para dar, porque há tantas cheats diferentes, percebes? E as alterações são tão consistentes que é muito difícil treinares uma AI corretamente. Porque tu vais estar a treiná-la para X anti-cheat. Mas uma cheat pode funcionar de maneira completamente diferente da outra. E então. acontece. E por exemplo, esse caso é um dos casos que eu questiona muito a capacidade de eventualmente ser feito os carros conduzidos automaticamente. Porquê? Porque o ecossistema de cada país para cada país, a condução e as reações das pessoas varia. Ok? Então é muito difícil, a maior parte das vezes. Por exemplo, se tu puseres um carro da Tesla provavelmente a conduzir na Índia, estás lixado. Ok? O carro nunca vai se mexer. Porquê? Porque ele está à espera de um ecossistema completamente diferente. Mas sim, mas também pensa numa cena, tipo, os Teslas na Índia, tipo, nem precisas de ir à Índia, pá, vais a Portugal, um Tesla não vai conseguir conduzir no Alentejo naquelas ruas que um gajo nem sabe para onde é que há de ir, né? Sim, eu fui para Tipo, um caso extremo em termos de. sim, foste para bastante extremo. Mas pronto, era só para salientar que. Nós, por isso é que eu te digo, nós sabemos a parte, em termos de inteligência artificial, nós estamos a começar a aproximar-nos da parte delas aprenderem. Mas elas ainda não evoluem e não aprendem fora daquele valve que começou a expor dentro. Ok? Elas são treinadas especificamente para fazer esta tarefa específica. Ok? E tu achas que os seres humanos vão ficar com muito tempo livre quando as máquinas aprenderem? O problema é esse.
Esse lá está, vem de novo. Quando os trabalhos começarem a desaparecer, quando a inteligência artificial começar a ser usada a um nível global, como raios é que a sociedade vai se adaptar a essa mudança que eu assumo que vai ser rápida? Porque, porque a adaptação. Eu não sei quanto tempo, quantos anos é que levou o carro a substituir os cavalos. Mas eu acho que vai ser equivalente à velocidade de utilização da inteligência artificial quando essa ficar viável. Mas também tens que pensar quando é que o primeiro carro foi inventado e quando é que é, como é que é dizer, a fabricação em massa para os custos serem mais reduzidos também Exatamente. foi. E aí é o ponto-chave. É esse momento em que tu Já não consegues. vai ser no nosso tempo de vida. Não sei. Não sei. Isso não sei. Isso vai Eu ser não utilizado, acho. isso vai ser utilizado para isso ou para outros fins. O que é? Descobrirem essas coisas. Mas onde é que achas que eles vão começar? Na saúde? Na indústria? Achas que Militar. vão começar? Indústria, provavelmente. Eu acho que o Steam tem razão. Eu acho que provavelmente começa na parte militar. A militar é sempre inicial. Quer dizer, depende, Farmacêutica. depende do que é que for. Eu continuo a achar. Eu acho que existe neste momento absolutamente inteligência artificial em termos de machine learning nos militares. Para detecção de mísseis, para um quarto de coisa. E se não existe machine learning para quebrar website e quebrar serviços, Isso também acho que é já uma existe. coisa que pode ser treinada e duvido muito, só cheguei a essa conclusão agora. Duvido muito que não esteja pronta e no bolso. Eu acho que existe provavelmente a possibilidade de qualquer país neste momento conseguir quebrar a segurança cibernética de outro país com facilidade. E isso é assustador. Isso, E acho que é possível. já se tem visto casos parecidos, né? Não acho que Rússia. sejam. Sim, Isto. mas são hacks globais. Eu estou a falar mesmo de quebrar completamente. Porque tecnicamente é possível com outro tipo de computação. Mas Uns quando for uma super. coisa muito grande, vai ser investigada e depois aí há de se encontrar quem é que fez, percebes? E quando for coisas assim pequeninas, ninguém liga. Porque... Mas isso é hacking, não é aí. Sim, Sim, está bem, mas vão usar a AI para isso, para o fazer, Sim, percebes? isso não é essa. Por exemplo, os anónimos acredito que usem isso. Se tiverem a ouvir isto, gosto muito de vocês. Tentem atenção. Grande Ah, fã. Por favor, não me sei. hackem. No violem. São Por exemplo, uma coisa que tem sido falado só constantemente sobre a AI ter consciência, mas será que algo com consciência terá também sentimentos? Primeiro, ainda não está provado que a AI tem consciência. Não, Sim, mas mas ele tá a partir se, do princípio que vai ter a se RESP. Ok. Porque lembram-se que há uma questão que há 2 meses, 3 meses, haviam aqueles gajinhos do Google, engenheiros do Google, a dizer que tinham. Que a AI deles tinha consciência. Não é o não, caso. sim. Aquela conversa. Mas aquilo foi depois do almoço, certeza. Aquilo foi depois do almoço e o homenzinho claramente estava apaixonado pela própria AI. Foi daqueles almoços que começou ao meio-dia e acabou às 5, de certeza. Mas pronto. Promenor. Se a consciência tem. Pá, não. Sentimentos é muito humano. É Como a humano. arte, não era? E então é É isso que verdade. nos distingue É de verdade. tudo, dos animais, A das questão. máquinas, isso tudo. É A o facto de questão. nós termos sentimentos. A cena eu sei qual vai ser. E isto é o que vai acontecer, ok? Porque isto já aconteceu antes. Não, mas responda à pergunta do Luís, faz favor. Mas tem a ver com isso. Que é. Quando eventualmente começar a aparecer AIs com sentimentos e com consciência comecem a dizer que e tal, Que me amam. nós vamos ter que dar liberdade a eles porque eles são como nós. O oposto vai começar a dizer não, mas eles são construções. Eles não têm realmente sentimentos, eles estão a simular sentimento. E vai ser isto que vai ser, porque isto já foi feito antes. Não é? Mas estás a humanizar uma máquina. Isso é Pois. Ou a estás a fazer desumanizar, porque isto já foi usado ao contrário. Não é? como assim ao contrário. Tens de te explicar. Nos antigos tempos em que havia escravidão, o que é que eles diziam das pessoas que eles estavam a escravizar? Mas porquê é que estás a comparar uma pessoa com uma máquina? Não estou a perceber.
Porque Porque vai supostamente o ser. intuitivo das máquinas vai ser para fazer coisas que nós não queremos fazer. Porque, Tipo, quase como nossos porque escravos. se. Exatamente, vai ser isso. Se realmente a máquina tem aquilo que parece ser sentimentos e consciência, Emoções. qual é a diferença entre a máquina e uma pessoa? É que não funciona a pilhas, Pode não funcionar a pilha, a baterias. mas Não, tu a funciona-se diferença a da máquina é comida. que ela Qual é a cena? Também criada, precisa de energia externa. mas foi criada a partir de um desenvolvimento tecnológico e o ser humano é criado biologicamente. E qual Eu é? acho que vocês estão a falar de problemas que não vão existir. Não Eu há. acho que a humanização da máquina não vai acontecer. Muito sinceramente, eu acho que temos. Os, os humanos têm que ser mesmo muito estúpidos Não vai, isso provavelmente não vai como acontecer, vocês. não. Isso provavelmente Achas que não vai Desculpa não? lá, acontecer. Achas mas que não? acho que não. Quero acreditar que não. Provavelmente as máquinas vão de ser criadas apenas para nos ajudar, facilitar tarefas, para ajudar no Hoje em dia desenvolvimento, lá temos está. pessoas que se autotitulam helicópteros. E Para achas outra- que esse tipo de pessoas não vai RS, dizer que mas máquinas. isso são pessoas que infelizmente opá, não jogam com o baralho todo, não é? O que é Pois. que é isto? É? E Também falta-nos uma não, quinta-feira. exato, uma sexta às vezes, mas Se- RS, tu não podes generalizar o pensamento de meia dúzia de pessoas que realmente são inúteis à sociedade, não Desculpa é? lá, Estás desculpado. mas pensa um bocado. Se houver uma máquina que seja capaz de ser honestamente sério, virar-se para ti e dizer eu não gosto de fazer isto, porque pode ter essa capacidade, como é que raios tu vais responder aí? Alt F4. Percebe? A cena é tipo, estás a. Control Delete, deixa andar. Vais matar a máquina. Então, é uma máquina. Então vou-te fazer uma pergunta. Porquê é que não fazes isso quando o teu cão está a ladrar e chatear-te? Porquê é que não fazes isso ao teu cão? Ou à tua cadela? Não é uma máquina. Pronto, mas porquê? Porque não é uma máquina. O que é uma É definição? um ser biológico. Então pronto, e é por causa desse tipo de atitude que existe a possibilidade, e toda a gente tem medo, que aí vai-se tornar contra nós. Eu tenho mais medo das pessoas estúpidas do que dá aí. Eu não acho que isso. Eu acho que no momento em que aí. Eu espero que nunca façam isso. É estúpido fizerem isso, atenção. Estou a falar. É que chegar a esse ponto, alguém propositadamente fez isso para transformar essas máquinas mais perto do ser humano, ok? E não faz sentido fazerem isso. A menos que seja com base em defesa. Porque existe a Fotografia. ou para a companhia, realmente, sim. É muito possível que existem esse tipo de máquinas. Não me digas que não estão a ser desenvolvidas. Já existem, de certeza absoluta. Pois, a cena é essa. Olha, tens aquele. Hoje estás a falar de filmes como a Robot. Tens o Me, acho que se chama assim. Aquele que ele se apaixona por um sistema operativo, uma cena assim, não é? É com a Emily Clarke, não? Não Não sei é? se é aquele militar. O ator acho que é o. Ai, como é que ele se chama? O Zé Carlos. O ator, se não me engano, era Sean Penn. o Sean Penn, exatamente. Tens aquele E, filme Ex Machina. Ex Machina. Não é o Ex Machina, não é o Ex Ah, Machina. É um filme sobre um gajo que se apaixona por uma Alexa ou uma treta assim. Mas o Nunca Ex viste esse Machina é filme? isso. Isso é que o gajo que faz Não, o não, Nightcrawler não. é o gajo. Luís, não é o É o Ex gajo do Machina. Prince of Persia. Acho eu. Exatamente. Já Não sei. é, o Ex Machina é um gajo que se apaixona por Não é o Tobey realmente por um Maguire, é o robô. outro Aquilo não é gajo, um robô, não me lembro aquilo dele. é o microfone que fala, percebes? Ok, nunca vi esse filme. Apaixona-se por isso. Tipo, apaixona-se pela AI que está a conversar Sim, com ele. aí a voz, Ok. a voz é a gaja da Vingadora, aquela. Ele disse. Jennifer. Não é essa, Garner? não é essa, a gaja da Marvel. Não sei, Não nunca vi. sei. A loira da Marvel. Eu sei. Scarlett que... Johansson. Não. Scarlett Johansson. É a Scarlett Johansson a voz. Nesse filme. Ok. Ok. Estás a falar da outra. Mas da espera aí, loira. eu agora esqueci-me do nome do filme. Porque o filme realmente não se chama Me. Acho que nunca vi Não, esse pronto, filme. ok. Também nunca Eu já mas vi, É o eu sei qual é eu já vi esse filme. É o Her, chama-se Her. Ok. E esse filme já não é recente. Esse filme é de 2013 e
Eu ia dizer que o filme era com o Daniel Day-Lewis, mas eu sou um burro do caraças. Não, é o mas- gajo- Eu é o também gajo lembro com a do- cena da Emily Blunt. É o gajo do Prince of Persia, não estou a lembrar o nome dele. Acho eu. por acaso é com o gajo do. É com o Joaquin Phoenix. É ok. É esse. É o Isso. Joaquin Phoenix e é a Isso. Scarlett Johansson, exatamente. Ah, E Olivia Wilde também, que é namorada na vida real, depois a Sim. amiga ou o que É amigo, assim, já não me lembro muito bem do filme, mas eu vi esse filme. Mas o filme, ou isto, tu vis o filme, chama-se Her, e é um gajo que basicamente compra uma cena tipo Alexa e depois começa a falar com ela e apaixona-se por aquela cena. esse filme é relativamente recente, não é? É 2013 o 2013. filme. É 2013. Foi ontem. Pá, e Eu julgava que era recente. eu acho que tens que ser desequilibrado para te acontecer uma cena destas, desculpa lá. Sim. Não sabes, neste caso, distinguir, sei lá, ou simplesmente és uma pessoa carente, estás a ver, e aquilo dá-te o que tu precisas por causa É da verdade, tua ele, pronto, falta de ok, mas carência. é a mesma coisa que tu te apaixonaste pela Siri. Que fogo. Sim, completamente. E não é a Siri do Witcher. Sim. Pronto, a resto, vamos concluir. Vamos concluir. Moral da Aí, história. bom ou mau? Potencialmente bom. Potencialmente devastador.